Demonstração das mutações do patrimônio líquido. O que é? A análise das demonstrações contábeis é uma das ferramentas da ciência contábil. As demais técnicas são escrituração, demonstrações contábeis e auditoria. Além disso, é uma técnica que faz parte das práticas contábeis geralmente aceitas e é amplamente utilizada por analistas de mercado, instituições bancárias, auditores independentes e demais usuários das demonstrações. Qual a importância? A DMPL é extremamente importante, pois entender como o patrimônio da empresa evolui permite acompanhar a força dela no mercado e assim estabelecer estratégias para impulsioná-la, considerando o contexto no qual está inserida. Isso é possível porque este relatório tem o objetivo de apresentar todas as transações que aconteceram nas contas do patrimônio líquido da empresa, que incluem o capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Diferença entre o balanço patrimonial e o DMPL. Enquanto o balanço patrimonial mostra a situação do patrimônio em um determinado período, a DMPL demonstra de forma completa e abrangente o efeito que certas decisões tiveram nesse patrimônio durante o mesmo período. São perspectivas diferentes que, combinadas, permitem uma melhor orientação aos gestores. Fatores que impactam o patrimônio. A demonstração das mutações do patrimônio líquido avalia cada uma das movimentações das contas do patrimônio líquido durante o exercício fiscal. Bom, essa variação acontece por conta de uma série de fatores que precisa ser considerada durante a elaboração do documento, pois ela pode resultar tanto no aumento quanto na redução da riqueza corporativa. E a importância de entender esses fatores está no fato de que eles ajudam a compreender qual é a origem e o destino das reservas da empresa. Sendo assim, o patrimônio líquido pode variar por conta dos seguintes motivos: prejuízo líquido do exercício, dividendos, reavaliação de ativos, quando o resultado for credor, doações e subvenções para investimentos, subscrição e integralização de capital, recebimento de quantia que ultrapasse o valor nominal das ações integralizadas ou o preço das ações sem o valor nominal, valor da alienação das partes beneficiárias e bônus de subscrição, venda ou aquisição de ações, ajuste dos exercícios anteriores, ou seja, de registros contábeis antigos. Por outro lado, é preciso ressaltar que também há elementos que não impactam no patrimônio de uma empresa. Este é o caso do uso do lucro e das reservas para aumentar o capital, da transferência das reservas patrimoniais para a conta de lucros e ou prejuízos acumulados e da compensação de prejuízos com reserva. Quanto à demonstração das mutações do patrimônio líquido, a elaboração é bem simples, consistindo basicamente na representação de forma resumida do capital, da reserva de capital, das reservas de lucro, das reservas de reavaliação, das ações de tesouraria e dos lucros e prejuízos acumulados. Lembrando que essas informações são obtidas nas fichas de razão de cada uma dessas contas. Assim, a DPML deve discriminar os seguintes pontos: saldos existentes no início do período, acréscimo de capital, ajustes realizados em exercícios passados, compensações de prejuízo, destino de lucro líquido no exercício, distribuição de lucros, reavaliação dos ativos, redução do capital, resultado líquido do exercício, transferências e reversões de lucros e reservas e saldos no final do exercício. Com essas informações, pode-se fazer, então, a estrutura da DPML. A técnica utilizada para isso corresponde à elaboração de uma tabela em que cada uma das contas que formam o patrimônio líquido da empresa é alocada em uma coluna, sendo a última delas destinada ao resultado total. Em seguida, é preciso colocar os valores nas respectivas colunas, de modo que os dados relacionados a uma mesma transação fiquem na mesma linha, como podemos ver nas tabelas.
Para englobar todos os segmentos dos recursos, o modelo de demonstração das mutações do patrimônio líquido é dividido em 3 pontos. A reserva de capital, saldos de dinheiros que não podem ser distribuídos entre os investidores, como lucros e dividendos. Eles são, portanto, incorporados ao capital social da empresa ou compensados como lucro acumulado, caso não haja saldos de reserva de lucro disponível. Reserva de lucro são as reservas formadas a partir do direcionamento dado ao lucro líquido do exercício, que são destinadas tanto pela administração quanto pela assembleia de acionistas. E lucro ou prejuízos acumulados. Esta categoria está relacionada às participações dos acionistas da empresa, referendo-se desta forma ao lucro mínimo do qual tem direito ou ao prejuízo que podem ser submetidos. Essa informação vai variar de acordo com os resultados obtidos pela empresa. Quanto às notas explicativas, as notas explicativas são divulgadas quando ocorrem quaisquer alterações relevantes no patrimônio líquido, seja por causa do valor ou por causa da natureza, como, por exemplo, quando é feita alterações nas políticas contábeis ou correções de erros. Para que uma empresa se torne bem-sucedida, é necessário que suas contas sejam bem gerenciadas, administradas e controladas de forma eficiente. Diante disso, a ADM-PL é uma das ferramentas que auxilia nesta área da gestão financeira, objetivando um melhor gerenciamento de recursos de uma entidade. Está relatado na NBCT SP11, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público, que a entidade deve apresentar a demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstrando: item A, o resultado do período; item B, cada item de receita e de despesa do período que, conforme exigido por outras NBCs, TSP, seja reconhecido diretamente no patrimônio líquido, e o total desses itens. Item C, o total de receitas e de despesas do período, calculados como a soma das alíneas A e B, demonstrando separadamente o valor total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o valor correspondente à participação de não controladores. Para cada componente do patrimônio líquido divulgado separadamente, os efeitos das alterações nas políticas contábeis e da correção de erros. A entidade também deve apresentar, na demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas explicativas, as seguintes informações: item A, os valores das transações com os proprietários agindo na sua capacidade de detentores do capital próprio da entidade, demonstrando separadamente as atribuições para os proprietários. Item B, o saldo de resultados acumulados no exercício do período e na data base da demonstração, e as alterações durante o período. Item C, na medida em que componentes do patrimônio líquido são divulgados separadamente, a conciliação entre o valor contábil de cada componente do patrimônio líquido no início e no final do período, divulgando separadamente cada alteração. É um documento contábil que demonstra e evidencia a evolução, seja aumento ou redução, do patrimônio líquido de uma instituição durante um determinado período, ou seja, ela vai registrar as movimentações de onde eles vêm e para onde eles vão durante o exercício. Quais suas funções? Acompanhar a evolução do patrimônio da organização, monitorar a influência deste patrimônio no mercado, relacionado em valores, determinar estratégias para o crescimento da empresa no mercado. Diante desses pontos, podemos afirmar que, como a ADM-PL tem como sua principal função monitorar as finanças de uma empresa, o seu objetivo está ligado diretamente ao controle do fluxo de caixa. E quais itens podem ser demonstrados nesta ferramenta? O resultado do período, cada item de receita e de despesa do período que seja reconhecido diretamente no patrimônio líquido,
em virtude de norma específica. Os ajustes de exercício anteriores, a destinação do resultado, as transações de capital com os proprietários, os juros sobre capital próprio e as distribuições aos proprietários. Para cada item do patrimônio líquido divulgado, os efeitos das alterações nas políticas contábeis e da correção de erros. Conforme o MCASP, a DMPL contempla o anexo de metas fiscais, AMF, integrante do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. É de caráter obrigatório para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação. Ilustração da estrutura de DMPL conforme MCASP. Ela será elaborada usando-se o patrimônio líquido da classe passivo do PCASP. O preenchimento de cada espaço do quadro deverá conjugar os critérios informados nas colunas com os critérios informados nas linhas. Os dados dos pares de lançamentos desses critérios poderão ser extraídos através de contas de controle, atributos de contas, informações complementares ou outra forma definida pelo ente. Além disso, são apresentadas nas colunas as contas contábeis das quais os dados devem ser extraídos, enquanto as linhas delimitam o par de lançamento de tais contas. Itens da DMPL. Patrimônio social e capital social. Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta. Adiantamento para futuro aumento de capital. Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas e cotistas, destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos. Reservas de capital. Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas, VPA. Ajustes de avaliação patrimonial. Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei nº 6.404, de 1976, ou em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. Reservas de lucros. Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas. Demais reservas. Compreende as demais reservas não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação. Resultados acumulados. Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávites ou déficits acumulados pela administração direta, autarquias, fundações e fundos. A conta ajustes de exercícios anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Integra a conta resultados acumulados. Por fim, ações, cotas em tesouraria. Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.